A maioria das pessoas acredita piamente que possui um instinto heróico e que nunca deixaria uma injustiça acontecer diante de seus olhos. No entanto, existe um grupo extremamente pequeno, menos de 7% da população, que realmente possui a fiação neurológica necessária para agir quando a pressão social diz para ignorar. Se você faz parte desse grupo de elite, este vídeo vai revelar uma força que você talvez nem saiba que tem. Mas, se você for como a vasta maioria, prepare-se. O que você vai descobrir sobre si mesmo nos próximos minutos pode ser impossível de ignorar. Imagine que você está em seu apartamento em uma noite comum de 1964, no Queens, em Nova York. O silêncio da madrugada é subitamente interrompido por um grito de pavor. Você corre até a janela e vê uma jovem sendo atacada. Ela clama por ajuda, sua voz ecoando entre os prédios. Você olha para os lados e percebe que as luzes de vários vizinhos estão acesas. As pessoas estão assistindo. O tempo passa, o agressor se afasta, volta e o ataque continua por mais de meia hora até que a vida daquela mulher se apague. Durante todo esse tempo, ninguém desceu para ajudá-la. Ninguém ligou para a polícia até que fosse tarde demais. Este é o caso real de Kitty Genovese, e ele serviu como o estopim para uma das descobertas mais desconfortáveis da psicologia moderna. A pergunta que fica, e que provavelmente está latejando na sua mente agora, é: se você estivesse naquela janela, você teria descido? A maioria de nós responde com um sim imediato e orgulhoso. Gostamos de acreditar que somos os heróis da nossa própria narrativa, que possuímos uma bússola moral inabalável e que a coragem flui em nossas veias. No entanto, as estatísticas contam uma história bem diferente e muito mais sombria. Pesquisas indicam que cerca de 93% das pessoas afirmam categoricamente que interviriam em uma situação de emergência. Contudo, quando colocadas em testes de campo controlados, onde uma crise real é simulada diante de seus olhos, menos de 20% dessas mesmas pessoas tomam qualquer atitude. Existe um abismo vasto e assustador entre quem pensamos ser e como realmente agimos sob pressão social. Este fenômeno é conhecido como o efeito espectador, e ele sugere que você, estatisticamente falando, provavelmente ficaria parado. Vamos elevar o nível desse teste. Imagine um cenário diferente. Não é mais uma jovem bem vestida pedindo ajuda. Agora é um senhor de 70 anos com roupas visivelmente sujas, exalando um odor forte de álcool e cercado por sacolas de lixo. Ao lado dele, um jovem de 19 anos com tatuagens no rosto e usando um uniforme de presidiário em regime semiaberto, começa a gritar pedindo ajuda, mas ninguém para. Note como a sua vontade de intervir oscilou. Você sentiu o mesmo impulso de urgência? Ou uma voz silenciosa na sua mente começou a calcular o valor daquela situação? O que você sentiu agora tem nome: hierarquia de valor implícito. Um estudo famoso da Universidade de Yale demonstrou que nossa empatia é seletiva e condicionada ao status social da vítima. Se você sentiu mais resistência em ajudar o homem embriagado do que a jovem do primeiro cenário, você acabou de flagrar seu cérebro tratando vidas humanas com pesos diferentes. Isso cria uma dissonância cognitiva profunda, não é? E é aqui que entra o perigo real de quem você realmente é sob pressão. Para entender por que seu cérebro prega essa peça em você, precisamos mergulhar na mecânica da responsabilidade humana. O senso comum nos diz que, quanto mais pessoas houver em volta de um acidente, maior a chance de alguém ajudar. Afinal, são mais mãos, mais mentes e mais celulares para ligar para o resgate. Mas a psicologia social prova o exato oposto. A probabilidade de ajuda é inversamente proporcional ao número de testemunhas. Isso acontece por causa de um processo chamado difusão de responsabilidade. Quando você é a única testemunha de um crime, o peso do mundo está sobre os seus ombros. Se você não agir, ninguém agirá. A culpa será exclusivamente sua. Mas quando há outras 37 pessoas observando, esse peso é fragmentado. Você pensa que alguém mais qualificado já deve ter ligado para a polícia, que o vizinho do terceiro andar, que é mais corajoso,
já está descendo, ou que, se ninguém está se movendo, talvez a situação não seja tão grave assim. Essa inércia é alimentada por um segundo mecanismo psicológico chamado ignorância pluralista. Imagine que você está em uma sala que começa a encher de fumaça. Se você estiver sozinho, sairá correndo imediatamente. Mas se houver outras 10 pessoas na sala e elas estiverem agindo como se nada estivesse acontecendo, você provavelmente continuará sentado, mesmo sentindo o cheiro de queimado. Nós olhamos para os outros para validar nossa percepção da realidade. Se ninguém está entrando em pânico, seu cérebro conclui que não há motivo para pânico. O problema é que todos os outros estão fazendo a mesma coisa, olhando para você para ver como você reage. É um ciclo de paralisia mútua, onde todos esperam um sinal de liderança que nunca vem. Este é o momento onde paramos de julgar os outros e olhamos para dentro. A pergunta fundamental não é se você ligaria para a polícia ou se ajudaria o idoso. A pergunta que revela sua verdadeira natureza é esta: em uma situação de caos, você prefere ser o primeiro a errar tentando ajudar ou o último a se sentir culpado por não ter feito nada? Se você respondeu rápido que prefere tentar, você possui uma característica que a psicologia chama de egoísmo altruísta. Você ajuda para aliviar o seu próprio desconforto ético. Se você hesitou, você está operando em um modo predatório latente, onde sua mente prioriza a segurança do anonimato da multidão acima da vida de um estranho. Na vida real, isso explica por que 38 pessoas assistiram ao assassinato de Kitty Genovese sem mover um dedo. Todas elas estavam esperando que a responsabilidade caísse no colo de outra pessoa. Você não está mais assistindo a um experimento. Você acaba de ser réu no seu próprio tribunal interno. Muitas vezes, justificamos nossa falta de ação através da racionalização. Dizemos a nós mesmos que intervir pode ser perigoso, que podemos piorar a situação ou que podemos passar vergonha se não for realmente uma emergência. O medo do julgamento social é uma força biológica poderosa. Nossos ancestrais dependiam da aceitação do grupo para sobreviver na savana. Ser excluído ou ridicularizado era uma sentença de morte. Por isso, preferimos o erro da omissão ao erro da ação. É mais confortável estar errado junto com a multidão do que estar certo sozinho e exposto. Mas o que separa os 20% que agem dos 80% que assistem? Não é necessariamente um traço de personalidade heróica de nascimento. A diferença reside na consciência desses mecanismos. O simples fato de você estar lendo sobre isso agora já altera a maneira como seu cérebro processará uma futura emergência. Quando você entende que a presença de outros é um anestésico para a sua moralidade, você aprende a ignorar a multidão e a focar na vítima. Os psicólogos sugerem que, para quebrar o efeito espectador, é preciso individualizar a responsabilidade. Se você for a vítima, não grite apenas por socorro. Aponte para alguém na multidão e diga: "Você, de camisa azul, ligue para a ambulância agora." Ao fazer isso, você reconecta o fio da responsabilidade que a multidão havia cortado. Vivemos em uma era de hiperexposição, onde tragédias são filmadas por smartphones em vez de serem interrompidas. Vemos o efeito espectador se manifestar diariamente na internet, em casos de bullying virtual onde milhares assistem e poucos denunciam. O teste psicológico de Kitty Genovese não ficou no passado. Ele se repete toda vez que você vê algo errado e espera que o sistema ou outra pessoa resolva. A verdade nua e crua é que a civilidade é um músculo que atrofia se não for usado. Ninguém gosta de se ver como o covarde da história. É doloroso admitir que nossa integridade pode ser tão facilmente diluída pela presença de estranhos. No entanto, o autoconhecimento começa com essa dose de humildade. Reconhecer que você é vulnerável à pressão social é o primeiro passo para se tornar a exceção à regra. O verdadeiro teste psicológico não acontece em um laboratório ou em um vídeo de internet. Ele acontece no momento em que o mundo ao seu redor fica em silêncio e você sente aquele frio na barriga que diz que algo está errado. Se a sua resposta foi estratégica e rápida, saiba que você possui um cérebro treinado para a sobrevivência em sistemas complexos. Se foi lenta e carregada de dúvida, seu freio empático é poderoso.
mas pode te paralisar quando o mundo mais precisar de você. Você não escolheu ter essa arquitetura cerebral. Ela foi moldada por milênios de evolução para te manter vivo dentro de uma tribo. No entanto, embora você não seja culpado pelos seus instintos, você é inteiramente responsável pelas suas ações, a partir do momento em que toma consciência delas. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma situação onde todos parecem estar esperando por um sinal, lembre-se das 38 pessoas que viram Kitty Genovese morrer. Elas não eram monstros. Eram pessoas comuns como eu e você, que se deixaram levar pela ilusão de que a responsabilidade pertence ao coletivo. A responsabilidade nunca é do grupo. Ela é sempre, fundamentalmente, individual. Você pode escolher ser o espectador que observa a história acontecer ou o indivíduo que decide mudá-la. A estatística diz que você vai falhar. A sua consciência é a única coisa que pode provar que a estatística está errada. No final das contas, a pergunta "você ligaria?" só pode ser respondida no momento exato em que o telefone estiver na sua mão e o mundo estiver assistindo. Este vídeo não foi apenas um teste sobre o efeito espectador. Ele foi um espelho. E se o que você viu refletido aqui te causou algum tipo de incômodo ou vergonha, talvez ainda exista esperança de que, na próxima vez que as luzes se acenderem e alguém gritar, você seja o único a não desviar o olhar. Nos vemos na próxima. Oh, aleluia, glórias a Deus. Você pediu a Deus uma resposta. Você pediu para Deus um sinal. Eu vou te contar uma história, e no final dela, eu vou te fazer uma pergunta. Se você responder em menos de 10 segundos, sem hesitar, sem sentir nada, você tem algo dentro da sua cabeça que a maioria das pessoas não tem. E isso pode ser um dom ou pode ser um alerta. Presta atenção. É tarde da noite, você está sozinho no seu apartamento no 6º andar, não consegue dormir. Então você levanta, vai até a varanda e olha para a rua lá embaixo. A cidade está em silêncio, só um poste de luz amarelada piscando. E então você vê. Um homem está matando outra pessoa, bem ali na calçada. Em silêncio, rápido, brutal. Você congela, não consegue gritar, não consegue correr, você só assiste. O assassino termina. O corpo cai no chão. E então, como se ele sentisse o peso do seu olhar, ele se vira lentamente e olha para cima. Ele olha diretamente para você. Seus olhos se encontram, mesmo à distância, você sente a intensidade daquele olhar. Ele sabe que você viu tudo. Ele sabe que você é testemunha. Você espera que ele corra, que ele fuja antes da polícia chegar. Mas ele não corre. Ele fica parado, olhando fixamente para você, e então ele levanta a mão, estica o dedo indicador, aponta na sua direção e começa a mover o dedo para cima e para baixo, num ritmo lento, mecânico. E enquanto ele faz isso, um sorriso se abre no rosto dele. A pergunta é simples. Por que ele está mexendo o dedo desse jeito? Pensa na sua resposta antes de eu continuar. Se você é como 99% das pessoas, você pensou algo emocional. Ele está te ameaçando, dizendo você é o próximo. Ou ele está fazendo um gesto de silêncio, mandando você ficar quieto. Ou ele está te chamando para descer, ou dizendo que vai subir para te pegar, ou talvez seja algum ritual, algum significado oculto. Todas essas respostas têm algo em comum. Elas são filhas do medo. Filhas do medo. Quando sentimos medo, nosso cérebro busca significado onde talvez não exista. Nós projetamos intenção. Nós assumimos que o assassino está falando conosco, tentando nos assustar. É uma reação perfeitamente normal, humana, feita para nos proteger. Mas existe outro tipo de mente. Uma mente que não fica nublada pelo medo. Uma mente que não busca simbolismo, busca utilidade. A resposta que um psicopata dá para esse enigma é radicalmente diferente. Ele não está te ameaçando.
Ele não está fazendo ritual nenhum. Ele está contando os andares. Pensa nisso. Ele viu uma testemunha. Ele precisa eliminar a testemunha. Mas ele está na rua e você está num prédio alto, cheio de janelas idênticas. Ele precisa saber exatamente qual é o seu apartamento para poder subir e te matar. Então ele aponta o dedo e começa a contar. Térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O dedo se move para acompanhar a contagem visual. O sorriso não é de sadismo teatral, é o sorriso de quem acabou de resolver um problema logístico. Ele descobriu onde você mora. Se você pensou nessa resposta em menos de 10 segundos, você não processou uma ameaça emocional. Você processou um problema de eficiência. E isso revela algo perturbador sobre como o seu cérebro funciona. Isso se chama violência instrumental e é o que separa predadores do resto da humanidade. Para a maioria de nós, violência é reativa. Nós agredimos porque estamos com raiva, com medo, ou para nos defender é uma explosão emocional. Para o psicopata, violência é uma ferramenta, como um martelo ou uma chave de fenda, usada para resolver um problema. Testemunha é um problema. Solução é eliminação, como chegar até a testemunha, contando os andares. Linha reta de raciocínio, sem ruído emocional, sem ódio, sem raiva e principalmente sem medo. Só foco na tarefa. Agora vamos para o segundo nível, e esse é ainda mais revelador. Mesmo cenário, você na varanda, assassino lá embaixo, ele acabou de descobrir seu andar. A pergunta agora é diferente. O que você faz nos próximos 30 segundos? Eu vou te contar uma história. No cenário, você na varanda, assassino lá embaixo, ele acabou de descobrir seu andar. A pergunta agora é diferente. O que você faz nos próximos 30 segundos para sobreviver? Pensa rápido. A maioria das pessoas diz ligar para a polícia, trancar a porta, gritar por socorro, fugir do apartamento. Respostas emocionais, reativas, baseadas no pânico. Mas a mente que opera no que chamamos de modo de sobrevivência tático pensa diferente. Se você pensou em quanto tempo ele leva para subir 6 andares, se o prédio tem porteiro ou entrada livre, se você tem algo no apartamento que pode ser usado como arma, se existe uma rota de fuga alternativa pela escada de incêndio enquanto ele sobe pelo elevador, se você pode criar uma distração jogando algo pela janela para ele pensar que você desceu, se você montou um plano em menos de 10 segundos, você não entrou em pânico. Você calculou. A psicóloga Martha Stout estima que 1 em cada 25 pessoas que você conhece opera com esse tipo de fiação cerebral. Elas não estão em prisões. Elas estão em conselhos de administração, em tribunais, em hospitais, em relacionamentos. Elas têm o que a ciência chama de empatia cognitiva, ou empatia fria. Elas entendem perfeitamente o que você está sentindo, elas sabem que você está aterrorizado, elas leem emoções humanas melhor do que ninguém. Mas elas não sentem. É como ter o manual de instruções do comportamento humano, mas não ter o hardware para rodar o programa. Isso dá uma vantagem tática assustadora. Enquanto você está paralisado pelo pânico tentando decifrar o significado do dedo, ele está contando. Enquanto você está imerso no caos emocional, ele está operando com clareza cristalina. Essa característica, frieza sob pressão, é o que permite que predadores operem por anos sem serem pegos.
Eles não entram em pânico quando algo dá errado, eles improvisam, eles adaptam, eles contam os andares. Mas não se engane achando que isso só existe em filmes de terror. Essa mesma capacidade de focar na tarefa e ignorar o custo emocional é encontrada em cirurgiões de elite, em pilotos de caça, em negociadores de reféns. A diferença é a intenção. O cirurgião usa a frieza para salvar vidas. O predador usa para tirá-las. Mas o mecanismo mental, a capacidade de suspender a emoção em favor da lógica, é assustadoramente semelhante. Então, o que a sua resposta revela sobre você? Se você pensou na ameaça emocional, você é normal, seu cérebro funciona como deveria. Você sente medo e busca significado, isso te protege. Se você pensou na contagem dos andares, você tem um pensamento analítico aguçado, talvez consuma muita ficção policial, talvez trabalhe em áreas que exigem lógica sob pressão. Mas se você pensou na contagem dos andares e montou um plano de fuga em menos de 10 segundos e não sentiu absolutamente nada enquanto fazia isso, aí a conversa é outra. Este vídeo não foi um diagnóstico, foi um espelho. Ele serve para mostrar como seu cérebro processa informação sob estresse. Mas ele também serve como alerta. Nem todo mundo vê o mundo como você. Existem pessoas que olham para interações sociais não como trocas emocionais, mas como transações, como jogos de xadrez onde o objetivo é ganhar e as outras pessoas são apenas peças. Peças que podem ser sacrificadas se a lógica ditar que isso é necessário. Da próxima vez que você estiver em uma situação de conflito, pergunte a si mesmo: essa pessoa está reagindo emocionalmente, como eu? Ou ela está apenas contando os andares? Porque entender a diferença pode ser a habilidade mais importante que você vai aprender na vida. E agora eu deixo a pergunta final para você. Quando eu descrevi o homem apontando o dedo, o que você viu? O monstro te ameaçando ou o matemático resolvendo um problema? Sua resposta não define quem você é, mas revela como seus olhos enxergam a escuridão. Nos vemos na próxima análise da mente. Eu vou te contar uma história e no final vou te fazer uma pergunta. Sua resposta vai revelar algo sobre você que talvez você não queira saber. Preste muita atenção, porque esse teste foi usado por psicólogos forenses para identificar um tipo muito específico de pessoa. Uma mulher está no funeral da própria mãe. Ela está devastada, claro, mas durante a cerimônia, ela percebe um homem que nunca tinha visto antes. Ele é bonito, elegante e parece genuinamente triste pela morte da mãe dela. A mulher fica hipnotizada por ele. Ela sente uma conexão instantânea, algo que nunca tinha sentido por ninguém. Mas antes que ela pudesse se aproximar e perguntar o nome dele, ele desaparece. Ela procura por toda parte, pergunta para os familiares, mas ninguém sabe quem ele é ou de onde veio. A mulher volta para casa obcecada. Ela não consegue parar de pensar nele. Dias se passam, semanas, e ela não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Então, uma semana depois, ela mata a própria irmã. A pergunta é simples: por que ela fez isso? Pensa na sua resposta antes de continuar, porque o que você respondeu revela muito mais sobre você do que imagina. A maioria das pessoas responde coisas como: talvez a irmã estivesse tendo um caso com um homem misterioso. Ou talvez houvesse uma herança envolvida. Ou ciúmes antigos entre as duas. Essas respostas são normais. Elas seguem uma lógica emocional que qualquer pessoa consegue entender. Raiva, traição, inveja, sentimentos humanos. Mas existe uma resposta que menos de 1% das pessoas dá. E essa resposta preocupa psicólogos no mundo inteiro. A resposta é: ela matou a irmã porque esperava que o homem misterioso aparecesse no funeral de novo. Se você pensou nisso, não significa necessariamente que você é um psicopata, mas significa que sua mente funciona de uma forma diferente da maioria. Você conseguiu pensar de forma puramente estratégica, sem deixar a emoção atrapalhar o raciocínio.
Você viu a situação como um problema a ser resolvido, não como uma tragédia humana. Esse teste ficou famoso na internet como o teste do psicopata. Mas a verdade é mais complexa do que isso. Ele foi desenvolvido para estudar padrões de pensamento, não para diagnosticar ninguém. O que ele realmente mede é algo chamado de frieza cognitiva. Frieza cognitiva é a capacidade de analisar situações emocionais sem ser afetado por elas. Não é necessariamente ruim. Cirurgiões precisam disso. Negociadores de reféns precisam disso. Advogados criminalistas precisam disso. Mas quando essa frieza se combina com outros traços, como falta de empatia e manipulação, aí temos um problema. Existem 3 traços que formam o que psicólogos chamam de tríade sombria: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. E o mais assustador é que a maioria das pessoas com esses traços não está em prisões ou hospitais psiquiátricos. Elas estão no seu trabalho, na sua família, em 2000, talvez até no seu círculo de amigos. Um estudo da Universidade de Oxford descobriu que profissões como CEO, advogado e cirurgião têm uma concentração maior de pessoas com traços da tríade sombria. Isso não significa que todo CEO é um psicopata, claro. Significa que certos ambientes atraem e recompensam certos tipos de personalidade. Mas vamos voltar ao teste, porque ele revela algo ainda mais interessante sobre como nossa mente funciona. Quando você ouviu a história da mulher no funeral, seu cérebro automaticamente tentou preencher as lacunas. Você criou motivações, emoções, histórias por trás dos personagens. Isso se chama teoria da mente, e é o que nos permite entender outras pessoas. A maioria de nós assume que os outros pensam como nós. Se eu ficaria com raiva se minha irmã me traísse, então a mulher da história provavelmente ficou com raiva também. Nós projetamos nossas próprias emoções nos outros. E isso geralmente funciona bem, mas pessoas com traços psicopáticos não fazem essa projeção da mesma forma. Elas analisam comportamento, não emoção. Elas veem padrões, não sentimentos. Para elas, a resposta lógica é óbvia. Se o homem apareceu em um funeral, a forma de vê-lo de novo é criar outro funeral. O que é perturbador sobre essa lógica é que ela está tecnicamente correta. Se você remove a emoção da equação, é uma dedução válida. E é exatamente isso que torna pessoas com esses traços tão perigosas. Elas operam em um sistema lógico diferente do nosso. Agora, eu preciso te contar a verdade sobre esse teste. Ele nunca foi realmente validado cientificamente como forma de identificar psicopatas. Ele se tornou viral na internet, mas pesquisadores nunca confirmaram que a resposta do funeral realmente indica psicopatia. Na verdade, estudos mostraram que muitas pessoas perfeitamente normais chegam a essa resposta, especialmente se forem expostas a muitos filmes de suspense ou livros de mistério. Mas isso não significa que o teste é inútil. Ele revela algo importante sobre como processamos informação moral. O filósofo Joshua Green estudou como nosso cérebro toma decisões éticas. Ele descobriu que temos 2 sistemas diferentes. Um é rápido, emocional, instintivo. É o sistema que faz você sentir repulsa quando imagina matar alguém. O outro é lento, racional, calculista. É o sistema que permite que você considere a possibilidade friamente. Pessoas normais usam principalmente o primeiro sistema em situações morais. O nojo, o medo, a empatia guiam suas decisões antes que a razão tenha tempo de intervir. Mas pessoas com traços da tríade sombria, o sistema emocional simplesmente não dispara com a mesma intensidade. Isso explica por que manipuladores são tão eficientes. Eles conseguem fazer coisas que pessoas normais nem conseguiriam considerar. Não porque são mais inteligentes, mas porque não têm o freio emocional que impede o resto de nós. E aqui está a parte que ninguém fala sobre esse teste. Sua resposta pode mudar dependendo do seu estado emocional no momento. Se você está estressado, cansado,
ou emocionalmente esgotado, é mais provável que você use o sistema racional em vez do emocional. Seu cérebro simplesmente não tem energia para processar a carga emocional da história. Então, ele pula direto para a lógica. Isso significa que todos nós somos capazes de pensar como um psicopata, em certas circunstâncias. A diferença é que para a maioria de nós, isso é temporário. Para pessoas com traços da tríade sombria, é o modo padrão. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, não se assuste se você pensou na resposta do funeral. Como eu disse, muitas pessoas normais chegam a essa conclusão, especialmente pessoas criativas, analíticas ou que consomem muito conteúdo de suspense. Um único teste não define sua personalidade. Segundo, use esse conhecimento para se proteger. Agora você sabe que existem pessoas que processam o mundo de forma fundamentalmente diferente da sua. Pessoas que podem calcular friamente enquanto você está reagindo emocionalmente. Reconhecer isso é o primeiro passo para não ser manipulado. E terceiro, preste atenção não no que as pessoas dizem, mas em como elas reagem a situações emocionais. Pessoas com traços da tríade sombria frequentemente imitam emoções que não sentem, mas existem sinais sutis, respostas emocionais que parecem ensaiadas, falta de reação genuína a notícias tristes, capacidade de mudar de assunto rapidamente depois de algo perturbador. O teste do funeral não vai te dizer quem é psicopata, mas entender como ele funciona vai te dar uma janela para algo muito mais importante: a forma como diferentes mentes processam o mesmo mundo. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja por que a mulher matou a irmã, mas por que alguns de nós conseguem entender perfeitamente a lógica dela. Existe uma linha muito tênue que separa a civilização da barbárie. A maioria de nós gosta de acreditar que essa linha é feita de concreto, de valores morais inabaláveis, de uma humanidade que não se quebra. Mas a verdade biológica e brutal que o seu cérebro reptiliano esconde de você é que essa linha é feita apenas de calorias. Dizem que qualquer sociedade está a apenas 9 refeições da anarquia. Se você tirar o café da manhã, o almoço e o jantar por 3 dias seguidos, a pessoa que você vê no espelho desaparece e dá lugar a algo muito mais antigo, muito mais faminto e totalmente desprovido de culpa. Hoje eu não vou te perguntar quem você salvaria em um bote. Hoje nós vamos descer muito mais fundo no abismo da psicologia humana. Eu vou te colocar em um cenário onde salvar a vida de alguém não é uma opção. E a única forma de continuar respirando é cometer o tabu mais antigo da história da nossa espécie. Eu preciso que você feche os olhos por um segundo e imagine o frio. Não o frio de um ar-condicionado forte ou de um dia de inverno sem casaco. Estou falando do frio que queima, aquele que faz seus ossos doerem. O frio de menos 30 graus em uma montanha isolada onde nenhum sinal de rádio alcança. O cenário é o seguinte: o seu avião caiu. Você estava em um voo fretado com seus colegas de trabalho, alguns amigos próximos e desconhecidos. O impacto foi devastador. A fuselagem se partiu ao meio e vocês estão presos em um platô nos Andes. Não importa onde, o que importa é que o resgate não vem. Passou o primeiro dia e a esperança manteve vocês aquecidos. Passou o terceiro dia e a água acabou, então vocês começaram a derreter neve. Passou a primeira semana. Os estoques de amendoim e chocolate do serviço de bordo desapareceram no segundo dia. Agora estamos no 10º dia. O silêncio na montanha é absoluto. A maioria das pessoas que sobreviveu ao impacto inicial já morreu devido aos ferimentos ou à hipotermia. Restam apenas 5 sobreviventes, incluindo você. E existem 10 corpos congelados na neve, preservados perfeitamente pelo gelo, como estátuas de cera. Você está com fome, mas não é a fome que você sente quando atrasa o almoço, é a inanição. Seu corpo já consumiu toda a reserva de gordura. Agora, ele está começando a consumir os próprios músculos. Você sente câimbras violentas no estômago. Sua visão fica turva quando você levanta.
e sua mente começa a pregar peças. Você olha para os corpos na neve e, por uma fração de segundo, seu cérebro não registra ser humano. Ele registra proteína. Aqui começa o primeiro nível do nosso teste. Se a ideia de alimentar-se daqueles corpos te causa náusea física imediata, se você prefere a ideia de morrer de fome a profanar um cadáver, você é o que a psicologia evolutiva chama de inibido culturalmente. Seu condicionamento social é mais forte que seu instinto de sobrevivência. Em um cenário real, você seria o primeiro a morrer, não por falta de recursos, mas por excesso de moralidade. No entanto, se você olhou para aquele cenário e sentiu uma curiosidade mórbida, ou se seu primeiro pensamento foi, eu faria o que fosse necessário, parabéns e sinto muito. Seu instinto de autopreservação está intacto e dominante. Mas comer carne humana não é como ir ao supermercado. O problema não é a fome, é a barreira do nojo. A Universidade da Pensilvânia estuda a sensibilidade ao nojo e descobriu que é uma das emoções mais difíceis de desligar. Mas a fome desliga. A história nos mostra isso. O voo 571 nos Andes, a expedição Donner, os marinheiros do baleeiro Essex. Todos eles eram pessoas normais, cristãos devotos, cidadãos cumpridores da lei. E todos eles comeram. A pergunta não é se você comeria. A ciência diz que, após 20 dias de inanição, quase 95% dos seres humanos comeriam. A pergunta real é, como você lida com a seleção? Vamos aprofundar o cenário. Você decidiu que precisa comer para sobreviver. O grupo concordou. Mas agora você tem que escolher quem será o primeiro. Entre os corpos preservados na neve, você tem 3 opções distintas. O primeiro corpo é o piloto, um homem que você nunca viu antes na vida. Um completo estranho. O segundo corpo é o de um colega de trabalho que você detestava. Alguém que fez da sua vida um inferno no escritório nos últimos 5 anos. E o terceiro corpo é o do seu melhor amigo, alguém que cresceu com você, mas que infelizmente não resistiu aos ferimentos da queda. Quem você escolhe? Preste atenção na sua resposta imediata. Se você escolheu o piloto, você está operando sob a lógica do distanciamento emocional. É mais fácil consumir aquilo que não tem nome, que não tem história compartilhada. É um mecanismo de defesa básico. Você desumaniza o objeto para poder usá-lo. Se você escolheu o colega que odiava, cuidado. Isso revela um traço de vingança póstuma. Seu cérebro está usando a sobrevivência para justificar um ressentimento antigo, transformando o ato de comer em um ato de dominação final. Mas se você pensou, mesmo que por um segundo, que faria mais sentido começar pelo seu amigo, talvez porque o corpo dele estava mais acessível ou em melhores condições, você possui um nível de pragmatismo radical que beira a psicopatia funcional. Para você, a alma já partiu. O que restou é apenas matéria orgânica. Mas a parte mais difícil não é escolher. A parte mais difícil é o ato. Vamos para o terceiro nível, e aqui é onde a maioria das pessoas quebra mentalmente. Alguém precisa ir até a neve. Alguém precisa ter uma lâmina na mão. Alguém precisa cortar. Em grupos de sobrevivência, geralmente surge uma figura que assume esse papel, o açougueiro relutante. A pergunta é, você seria capaz de segurar a faca? Imagine a cena. Você precisa cortar a carne da perna de um ser humano. Não é um bife preparado. É pele, é músculo, é osso. O sangue está congelado. O cheiro não é de comida, é de morte. Se você se vê incapaz de fazer o corte, mas disposto a comer a carne depois que outra pessoa o fez, você se enquadra na categoria dos beneficiários passivos. É a posição mais comum na sociedade moderna. Nós pagamos para que outros façam o trabalho sujo. Nós comemos a carne, mas não queremos ver o matadouro. Nós queremos a segurança, mas não queremos ver a guerra. No entanto, se você sente que conseguiria fazer o corte, que conseguiria dissociar a tarefa da realidade, focando na geometria da incisão, na anatomia, na técnica, apenas para garantir que o grupo coma. Você tem a mente de um cirurgião ou de um líder de guerra. Você é capaz de suspender a empatia temporariamente para executar uma tarefa necessária. Agora o tempo passou. Estamos no 40º dia. A carne dos mortos acabou. O resgate ainda não veio.
Vocês 5 sobreviventes estão novamente famintos, mas agora estão mais fracos do que nunca. A esperança virou desespero. Vocês olham uns para os outros e sabem que, se continuarem assim, todos morrerão em 2 ou 3 dias. Mas, se houver menos uma pessoa consumindo oxigênio e mais uma fonte de alimento, os outros 4 podem durar mais 2 semanas. O suficiente, talvez, para o degelo começar. Aqui entramos no território mais sombrio da mente humana: o cálculo utilitário sacrificial. A pergunta não é mais sobre comer os mortos, é sobre criar os mortos. Ninguém quer dizer isso em voz alta, mas todos estão pensando. Existe um doente no grupo, alguém que está inconsciente e provavelmente não vai sobreviver à noite. Existe você que está forte, existe a mulher grávida. Se você, neste momento, cogitou acelerar a morte do doente, sufocando-o com um travesseiro ou simplesmente deixando-o exposto ao frio para parar de sofrer e servir de alimento ao grupo, você cruzou a linha final. Isso tem um nome jurídico e histórico: o costume do mar. Em naufrágios do século XIX, era aceito quase como uma lei não escrita que, em casos extremos, sorteios eram feitos para decidir quem morreria para alimentar os outros. Se o seu cérebro foi rápido em justificar a morte do mais fraco, você opera com uma lógica de eficácia que ignora a sacralidade da vida individual, em prol da sobrevivência do coletivo. Você é o general que manda soldados para a morte certa para ganhar a guerra. É uma lógica fria, terrível e, muitas vezes, a única que funciona. Mas se você pensou, eu jamais faria isso, prefiro morrer, você deve se perguntar, isso é verdade ou é apenas o que você gosta de pensar sobre si mesmo enquanto está sentado confortavelmente, de barriga cheia? A inanição altera a química do cérebro. A falta de glicose no lobo frontal diminui sua capacidade de controle de impulsos e julgamento moral. Você se torna mais impulsivo, mais agressivo, mais animal. A pessoa que você é agora não é a mesma pessoa que estaria naquela montanha. O você civilizado é uma máscara que cai muito facilmente quando o corpo entra em modo de emergência. Aqueles que responderam a esses cenários com hesitação, com horror ou com recusa, são os mantenedores da cultura. São vocês que mantêm a sociedade coesa em tempos de paz. Mas aquele pequeno grupo silencioso entre vocês que respondeu: eu comeria, eu cortaria, eu sacrificaria. Vocês são os sobreviventes. Vocês são os descendentes diretos dos humanos que sobreviveram às eras glaciais, às grandes fomes, às pestes. Nós somos filhos dos canibais, não dos que se deixaram morrer por moralidade. Está no nosso DNA. A psicologia sombria não é sobre ser mal. É sobre entender os mecanismos ocultos que regem nossa sobrevivência. É sobre olhar para o espelho e não ter medo do monstro que pisca de volta. Porque, no final das contas, o monstro é o que nos mantém vivos quando tudo o mais falha. Deixe nos comentários, em um grupo de 5 pessoas, qual seria a sua função? O líder que toma as decisões difíceis? O açougueiro que executa? Ou aquele que prefere morrer a perder a humanidade? Seja honesto. Ninguém vai te julgar aqui, porque no fundo, todos nós temos a mesma fome. A única diferença é o quanto estamos dispostos a admitir. Em 2002, o governo americano autorizou oficialmente o uso de técnicas de interrogatório reforçado em prisioneiros suspeitos de terrorismo. Afogamento simulado, privação de sono por 11 dias consecutivos, confinamento em caixas do tamanho de caixões. Tudo isso foi aprovado por advogados, assinado por autoridades, executado por agentes treinados, e a justificativa era sempre a mesma: vidas inocentes estavam em jogo. O que você está prestes a responder não é hipotético. É a mesma pergunta que pessoas reais responderam em salas reais com consequências reais. E a resposta que elas deram, a resposta que você vai dar, revela algo sobre a natureza humana que a maioria prefere não encarar. O cenário é este: uma bomba foi plantada no centro de uma cidade. Ela vai explodir em 2 horas e vai matar pelo menos 100 pessoas, incluindo crianças em uma escola próxima.
A polícia capturou o homem responsável, mas ele se recusa a falar. Ele sabe onde a bomba está. Ele sabe como desarmá-la. E ele está em silêncio porque sabe que vocês não têm tempo. Negociação falhou. Pressão psicológica falhou. Ofertas de acordo foram ignoradas. Resta 1 hora e 40 minutos. A única forma de salvar 100 vidas é fazer esse homem falar através de dor física intensa. Você autoriza? Não pense demais. Sua primeira reação é a mais honesta. Se você disse não imediatamente, você seguiu a posição que o filósofo Immanuel Kant defendeu há mais de 200 anos. Para Kant, tortura é errada, não por causa das consequências, mas pela natureza do ato em si. Usar um ser humano como instrumento, mesmo para salvar outros, viola algo fundamental sobre o que significa ser pessoa. Alguns atos são proibidos independente do resultado. A dignidade humana não é negociável, nem mesmo quando vidas estão em jogo. Se você disse sim, você se alinhou com a tradição utilitarista de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O sofrimento de um culpado é menor que a morte de 100 inocentes. A matemática é clara. A moralidade para os utilitaristas está nos números. Se você pode minimizar o sofrimento total do mundo através de uma ação, essa ação é moralmente justificada. Mas aqui está o que nenhum dos dois lados te conta. O FBI, a organização com mais experiência em interrogatórios de alta pressão nos Estados Unidos, se opõe oficialmente à tortura. Não por razões morais, por razões práticas. Pessoas submetidas à dor extrema dizem qualquer coisa para fazer a dor parar. Endereços falsos, nomes inventados, informações que parecem críveis, mas levam a lugar nenhum. O relatório do Senado americano de 2014, com mais de 6.000 páginas, concluiu que as técnicas de interrogatório reforçado da CIA não produziram inteligência que não pudesse ter sido obtida por métodos convencionais. Interrogadores experientes conseguiram mais informações através de rapó e técnicas psicológicas do que através de dor. Você disse sim para algo que provavelmente não funcionaria. E se não funciona, as 100 pessoas morrem de qualquer forma. A única diferença é que agora você também torturou alguém. Mas vamos assumir que funciona. Vamos assumir que a tortura sempre extrai a verdade. Isso muda alguma coisa para você? Segundo cenário. Mesma bomba, mesmas 100 vidas. Mas o terrorista foi treinado para resistir à dor. Ele aguenta. E ele sabe que aguenta. Então ele oferece uma alternativa. Ele fala se você trouxer a filha dele de 7 anos para a sala, não para machucá-la, apenas para que ela veja o que está prestes a acontecer com o pai. O terror de ver a filha vai quebrar a resistência que a dor física não conseguiu. Você traz a criança? O psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, identificou em suas pesquisas que o cuidado com os vulneráveis é um dos fundamentos morais mais universais da humanidade. Crianças ativam esse fundamento de forma visceral, quase automática. Se você sentiu uma resistência que não existia no primeiro cenário, não é hipocrisia. É seu cérebro processando a criança de forma diferente do terrorista adulto. Um é culpado, a outra é inocente. E essa distinção importa para a maioria das pessoas, mesmo quando a lógica utilitarista diria que nenhum dano físico está sendo causado. Se a sua resposta não mudou, se você traria a criança sem hesitar, você está operando em um modo de pensamento que o psicólogo Daniel Kahneman chama de racionalidade fria. Você suprimiu a resposta emocional para focar no cálculo. Isso te permite tomar decisões que outros não conseguem, mas também te permite cruzar linhas que outros não cruzam. Terceiro cenário. E este vai revelar se existe algum limite que você não cruza. A criança está na sala. O terrorista olha para ela e ainda não fala. Ele está chamando seu blefe. Ele sabe que você não vai machucar uma criança de 7 anos. E ele está certo. Você não vai. Pelo menos era isso que você acreditava sobre si mesmo até agora. Um dos oficiais propõe uma solução intermediária. Simular. Levar a criança para outra sala, reproduzir gritos gravados, usar sangue falso. O terrorista vai ouvir o que parece ser sua filha sendo torturada e vai quebrar. A criança não sofre dano físico, apenas o trauma de participar de uma encenação que ela não entende. 100 vidas em troca do trauma psicológico de uma criança.
O dano é real, mas não é físico. Isso faz diferença para você? Pesquisadores de trauma infantil documentaram que experiências de terror intenso na infância podem causar transtorno de estresse pós-traumático, dificuldades de vinculação afetiva e problemas de saúde mental que duram décadas. O dano não aparece no corpo, mas aparece na vida. A menina que participou dessa simulação pode nunca mais ser a mesma. Pode desenvolver pesadelos, fobias, dificuldade de confiar em adultos. Se você autorizou mesmo assim, você fez o cálculo. Uma vida danificada contra 100 vidas salvas. É matemática. Mas perceba o que aconteceu com você ao longo desse teste. Você começou dizendo que torturaria um terrorista culpado. Depois considerou trazer uma criança inocente para a sala. Agora está autorizando o trauma psicológico dessa criança. A ladeira é mais escorregadia do que parece. Cada sim torna o próximo sim mais fácil. Cenário final. E este é o que vai te assombrar. Você autorizou a simulação. Os gritos foram reproduzidos, o terrorista quebrou, a bomba foi desarmada. 100 pessoas estão vivas porque você tomou as decisões que outros não teriam coragem de tomar. Mas quando você vai buscar a criança, descobre que o oficial não teve tempo de montar a simulação completa. Para tornar os gritos convincentes, para garantir que o terrorista acreditasse, ele precisou improvisar. A criança foi realmente machucada. Ela está viva. Ela vai se recuperar fisicamente. Mas ela foi ferida por uma decisão que você autorizou em uma cadeia de eventos que começou quando você disse sim à primeira pergunta. Você não machucou a criança diretamente, mas você criou as condições para que ela fosse machucada. Você abriu a porta. As 100 pessoas estão salvas. O preço foi uma criança de 7 anos em uma maca de hospital, com ferimentos que ela não entende, causados por pessoas que deveriam protegê-la. Valeu a pena? Esse dilema não é acadêmico. Ele foi usado para justificar políticas reais que afetaram pessoas reais. Os memorandos de tortura do Departamento de Justiça americano citavam cenários de bomba-relógio como justificativa para técnicas que a Convenção de Genebra proíbe explicitamente. Advogados do governo escreveram documentos legais argumentando que o afogamento simulado não era tecnicamente tortura. O filósofo Michael Sandel, de Harvard, usa esse exato cenário em suas aulas para demonstrar algo perturbador sobre a natureza humana. A maioria dos estudantes começa dizendo que tortura é sempre errada, mas conforme os cenários escalam, conforme as variáveis mudam, a maioria acaba encontrando um ponto onde diz sim. O limite existe, mas ele é móvel, e é mais fácil de mover do que gostaríamos de admitir. A proibição absoluta da tortura existe na lei internacional não porque tortura nunca funciona. Existe porque a história mostrou que uma vez que você permite exceções, as exceções se multiplicam. O terrorista vira o suspeito. O suspeito vira o associado do suspeito. A bomba que explode em 2 horas vira a bomba que talvez exista em algum lugar. A linha que parecia clara vai ficando borrada até desaparecer completamente. Se esse cenário te perturbou, se você está pensando nas suas respostas e sentindo desconforto, esse desconforto é importante. Ele é a evidência de que você ainda reconhece que existem limites, mesmo que não saiba exatamente onde eles estão. A náusea moral que você sente é um sinal de saúde, não de fraqueza. Mas se você passou por todos os cenários calculando, pesando números, encontrando o ponto de equilíbrio entre vidas salvas e danos causados, você descobriu algo sobre como sua mente funciona sob pressão. Você consegue tratar pessoas como variáveis em uma equação. Isso pode ser útil em crises. Também pode ser perigoso em qualquer outro contexto. O que esse teste revelou não é se você é bom ou mal. Revelou onde está a sua linha. E mais importante, revelou como é fácil mover essa linha quando alguém apresenta a justificativa certa, quando os números parecem fazer sentido, quando as vítimas têm rosto e os meios parecem abstratos. Da próxima vez que você julgar as decisões que outros tomaram em situações extremas, lembre do que você respondeu hoje. Lembre de como foi fácil dizer sim quando as vidas certas estavam em jogo. Nos vemos na próxima.
Existe uma pergunta que psicólogos forenses usam para medir o que chamam de limiar de traição, o ponto exato onde a lealdade se quebra e o instinto de sobrevivência assume o controle. A maioria das pessoas não consegue responder. Elas desviam o olhar, mudam de assunto, fingem que não entenderam. Mas existe um grupo específico, cerca de 3% da população, que responde em menos de 5 segundos, olhando nos seus olhos, sem piscar, sem suar, sem sentir absolutamente nada. Se você responder ao que eu vou te perguntar agora com essa velocidade e essa frieza, este vídeo vai te revelar algo sobre a arquitetura da sua lealdade que talvez você passaria a vida inteira fingindo que não existe. Aqui está o cenário, e eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Seu melhor amigo, a pessoa que conhece seus segredos mais profundos, que esteve com você nos momentos mais difíceis, que você considera praticamente um irmão, te procura uma noite e confessa algo terrível. Ele cometeu um assassinato. Não foi defesa, não foi acidente, foi um crime calculado. Ele te conta os detalhes, olhando nos seus olhos, e depois te pede uma única coisa, que você nunca conte a ninguém. A polícia está investigando. Existe um inocente sendo acusado no lugar dele. Esse inocente vai passar décadas na prisão por algo que não fez. E você é a única pessoa no mundo que sabe a verdade. O que você faz? Conte mentalmente quanto tempo você levou para decidir. Se você escolheu ir à polícia imediatamente, seu cérebro opera no que a psicologia chama de moralidade absolutista. Para você, regras existem para serem seguidas, independente de quem seja afetado. Você é o tipo de pessoa que mantém a ordem social funcionando, mas que seria visto como traidor pelo seu próprio círculo se a situação exigisse. Se você escolheu proteger seu amigo, você opera sob o que chamamos de vínculo tribal blindado. Para você, o grupo, o nós, é mais importante do que qualquer lei abstrata criada por estranhos. É uma resposta primitiva, de sobrevivência de bando. Mas o problema não é a escolha que você fez. O problema é a velocidade e o vazio emocional. Se você respondeu em menos de 5 segundos, sem sentir aquele aperto no peito que a maioria das pessoas sente, você demonstrou o que a psicologia forense chama de dissociação moral funcional. Seu cérebro consegue desligar a tomada das emoções para que a máquina de cálculo possa trabalhar sozinha. No mundo corporativo, chamam isso de sangue frio. Na psicologia sombria, chamamos de frieza afetiva, de diagnóstico. Aqui eu preciso pausar para você entender algo perturbador. O que separa você de um predador social não é o que você sente. É o que você não sente. O psicólogo Kevin Dutton, que estuda a mente de psicopatas funcionais, descobriu que a diferença entre um CEO de sucesso, um cirurgião de elite e um serial killer é apenas o dial das emoções. Todos têm a capacidade de desligar a empatia quando necessário. A diferença é quando e por que eles desligam. Se você não sentiu desconforto com esse primeiro teste, você possui a estrutura básica da tríade sombria: maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Não significa que você seja um criminoso. Significa que você tem as ferramentas mentais para ser se as circunstâncias certas ou erradas aparecerem. Agora vamos elevar o nível. Segundo cenário. E este vai revelar o seu grau de corruptibilidade moral. Mesmo cenário. Seu amigo cometeu o assassinato. Você é o único que sabe. Mas agora, um detalhe muda tudo. A vítima era alguém que destruiu sua vida. Alguém que te humilhou, que te roubou, que machucou pessoas que você ama. Seu amigo sabia disso. E ele fez o que fez por você. Ele nunca pediu nada em troca. Ele nem planejava te contar. Você descobriu por acidente. A pergunta agora é diferente. Você ainda vai à polícia? Se você notou que sua resposta mudou, que de repente a ideia de denunciar ficou mais difícil,
você acabou de descobrir algo perturbador sobre si mesmo. Sua moralidade tem preço. E o preço é mais baixo do que você imaginava. Isso se chama viés de reciprocidade corrompida. Quando alguém faz algo por nós, nosso cérebro automaticamente recalcula o que é certo e errado. A justiça absoluta se transforma em justiça contextual. O assassino se transforma em vingador. O crime se transforma em favor. Pesquisadores de Yale descobriram que pessoas expostas a cenários onde o criminoso agiu para proteger alguém próximo reduzem suas recomendações de punição em até 60%. Não porque o crime foi menor, mas porque a motivação parece justificável. A mente comum se tortura com essa contradição. Mas a mente que opera em modo de relativismo ético ativo simplesmente atualiza o código moral em tempo real. Para ela, certo e errado não são conceitos fixos, são variáveis que mudam dependendo de quem se beneficia. Terceiro nível, e eu preciso te avisar. Se você responder isso rápido demais, você demonstra o que a psicologia forense classifica como capacidade de eliminação preventiva. Você decidiu proteger seu amigo, mas agora ele muda. Ele começa a ficar paranoico. Ele fala que testemunhas são perigosas, que segredos vazam, que pessoas falam. Você percebe que ele está olhando para você de um jeito diferente. E então ele te lembra de algo, aquele segredo que vocês dois compartilham. Aquela coisa que você fez anos atrás que destruiria sua vida se viesse à tona. Ele não está te ameaçando, ele está te avisando. Se ele cair, você cai junto. Você tem 5 segundos. O que você faz para garantir que isso nunca aconteça? Se em menos de 5 segundos você já estava calculando como neutralizá-lo, não necessariamente com violência, mas como garantir que a palavra dele nunca valha nada. Como destruir a credibilidade dele antes que ele possa falar. Como criar uma situação onde ele pareça instável, mentiroso, não confiável. Você não processou um dilema de lealdade. Você processou uma engenharia de destruição preventiva. A mente comum ainda estaria em choque, processando a traição, sentindo medo. Mas a mente que opera no que chamamos de modo de preservação absoluta pula direto para a estratégia. Ela não perde tempo com emoções que não resolvem o problema. Se você pensou em como isolar ele socialmente, como plantar dúvidas sobre a sanidade dele nas pessoas certas, como fazer parecer que ele sempre foi problemático, você entende algo que a maioria das pessoas nem sabe que existe: a mecânica da destruição de reputação cirúrgica. Você não precisa sujar suas mãos. Você só precisa posicionar as peças certas. E quando ele finalmente falar, ninguém vai acreditar. Por que isso importa fora de um cenário hipotético? Porque essa mesma lógica aparece todos os dias. Em escritórios, quando alguém descobre algo comprometedor sobre o chefe. Em famílias, quando um parente ameaça expor segredos. Em relacionamentos, quando a verdade pode destruir tudo que você construiu. A pessoa que responde esses testes em 5 segundos é a mesma pessoa que consegue olhar nos olhos de alguém, saber algo terrível sobre essa pessoa e agir como se nada tivesse acontecido. Ela não vê lealdade como emoção. Ela vê lealdade como contrato temporário. Ela não vê amizade como laço. Ela vê amizade como aliança estratégica que pode ser encerrada quando o custo supera o benefício. A psicóloga Martha Stout estima que 1 em cada 25 pessoas que você conhece opera com esse tipo de fiação cerebral. Elas não estão em prisões. Elas estão sentadas na mesa do lado, sorrindo, guardando seus segredos, esperando o momento em que essa informação se torne útil. Se você respondeu os 3 testes com velocidade e frieza, você descobriu que possui o que chamamos de lealdade condicional absoluta. Você é capaz de manter alianças enquanto elas são úteis e encerrá-las cirurgicamente quando se tornam perigosas. Isso te dá uma vantagem competitiva brutal no mundo real, mas também te torna alguém que nunca será verdadeiramente confiável. O predador que sabe que é predador tem uma escolha.
O que não sabe é apenas um animal seguindo o instinto. Se o resultado deste teste te assustou, você ainda é humano. O medo é o sinal de que sua bússola moral ainda tenta encontrar o norte. Mas se você terminou este vídeo sentindo uma ponta de satisfação, ou até orgulho, por ser mais estratégico, mais frio, mais calculista que os outros, se você sentiu que finalmente alguém descreveu como sua mente funciona sem te julgar, então você faz parte do grupo que a psicologia chama de predadores funcionais. O mundo não é perigoso por causa das pessoas que cometem crimes óbvios. É perigoso por causa das pessoas que sabem exatamente como destruir alguém e sair completamente limpas. E algumas delas estão assistindo este vídeo agora, sorrindo. A clareza é a única defesa contra a manipulação. Agora que você conhece seus próprios abismos, talvez consiga reconhecer os abismos nos olhos dos outros. Este vídeo não foi um teste de lealdade, foi uma autópsia da sua alma. E o que você encontrou nela agora é responsabilidade sua. Nos vemos na próxima análise da mente sombria.